Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Neste domingo, quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estarmos aqui juntos, para louvar e agradecer a Deus por mais um dia qual o Senhor foi conosco. Ali hoje foi a Santa Ceia, foi muito, muito bom, E Deus falou muito comigo através da palavra dele, da ministração ali, o pastor ministrava e Deus falou muito ao meu coração, E o louvor foi maravilhoso também. Interessante que Deus, ele nos traz a memória, Um tempo que a gente adora ele com tanta intensidade, com tanto amor. E eu me lembro muito que quando eu morava num bairro aqui do Núcleo Bandeirante, chamado Placa das Mercedes, foi um tempo de muita luta, muito deserto. E eu louvava muito ao Senhor, Louvava assim mesmo, de uma forma, com a alma, com o espírito. Eu louvava com a certeza de que Deus estava ali comigo. Foi muita luta, mas foi muito tempo assim da glória de Deus. Não que não seja hoje, Mas parece que quanto mais a gente passa por luta, mais a gente louva ao Senhor, E hoje o Senhor trouxe, aqueles louvores que eu louvava muito ali naquele lugar, E foi muito bom ouvir o Senhor ali falando, através do louvor, que é até um louvor de Ludmila, Eu adorava cantar os louvores da Ludmila. Não sou uma cantora, vamos dizer assim, mas eu amava louvar. E até hoje ainda amo muito louvar. Às vezes no meu serviço eu louvo muito ao Senhor. E a gente não pode deixar as lutas do dia a dia nos parar, Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Temos que continuar. Porque o louvor, ele nos levanta, Ele nos restaura. E o louvor de Ludmila ali hoje me lembrou muito daquela época ali, na Placa das Mercedes, Eu levantava às 6 horas da manhã para ir para o serviço, mas a gente fazia a obra do Senhor. Era constante, era a semana toda. E eu fico me lembrando como que eu aguentava aquela época, Eu trabalhava na mesma área que eu trabalho hoje, só que hoje eu levanto 7 horas, 7h10, tem dias que eu levanto 7h30, porque hoje eu entro no serviço, para a glória de Deus, 8 horas da manhã, e aqui perto, E eu consigo ficar até mais tarde, deitada. E naquela época, eu acordava muito cedo, porque eu tinha que pegar ônibus. Hoje eu não preciso pegar ônibus, eu vou a pé, eu gasto 10, 7 minutos daqui para o meu serviço, E eu fico pensando, eu falei, meu Deus, como tu era... Deus nunca deixou de ser fiel. A gente é que para um pouco, de adorar como a gente adorava. Não é Deus que fala, é a gente que fala com Ele. Porque Deus, Ele nunca vai falar comigo e contigo. Naquela época eu acordava 6 horas, tinha vezes que eu acordava 4 horas da manhã, porque eu ficava achando que já tinha perdido a hora, por causa que a gente ia para o monte, Orar ao Senhor, a gente ia adorar. Eu saía do serviço 6 horas da tarde, chegava em casa já era quase 8 horas. Tinha dia que eu chegava em casa já 9 horas da noite, por causa do trânsito. E isso não me fazia parar, Eu ia para o monte com os irmãos, a gente chegava, às vezes, tinha vezes que a gente fazia campanha na igreja, eram umas 5, 6 pessoas que faziam essa campanha, e a gente saía da igreja 5 horas da manhã, dormia 1 hora de relógio, e se levantava, ia trabalhar ali firme e forte. Isso não impedia de nós adorarmos ao Senhor, isso não impedia da gente ir para os montes, lá buscar a face de Deus. Isso não quer dizer que você não possa fazer isso na sua casa. Pode sim, mas até Jesus, ele ia para o monte, ele se reservava, tirava um tempo ali, ele e o Pai, E por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje a gente põe dificuldade para tudo, Para tudo a gente põe dificuldade. E aí muitas vezes, quando nós perdemos as forças, nós falamos, mas meu Deus, por que tu assim? Tu busca do mesmo jeito que tu buscava antes? Não, Deus, ele é o mesmo Deus, mas nós mudamos muito, nós deixamos que as lutas do dia a dia nos enfraqueçam. Isso não pode acontecer, nem comigo, nem com você. Nós temos que se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajude, Aqui no livro de Isaías, deixar só alguns versículos, Livro de Isaías 53, diz assim,
o povo dizia, 53, versículo 1, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Então aqui é Isaías falando para o povo, né? Que o povo falava isso. Quem poderia acreditar naquilo que, né? E crer, né, naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Muitas vezes, sempre Ele está agindo em nosso favor. Sempre Ele está ali agindo e muitas vezes, né? As pessoas não acreditam. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Isaías aqui está falando de Jesus, né? Como que Jesus chegou até a terra, né? Como foi a geração dele, como foi, né? Ou seja, ele foi plantado ali, o povo achava que ele ia chegar, muito esperava, né? Que Jesus chegasse naquela época, já na nuvem de glória, combatendo ali os inimigos. Não, ele nasceu de uma mulher, ele veio simplesmente ali, como aqui está falando. Ele não era diferente, assim, no aspecto de visão, né? Ou seja, ele tinha algo diferente, mas a beleza dele interior, aqui mesmo fala que ele não tinha formosura, ou seja, as pessoas já sabiam que Jesus ia chegar e nele estava escrito assim, já reluzente, né? Não, ele veio em forma de homem, como eu e como você, como forma de um humano. Ele não veio, desceu como um anjo, ele pisou no chão, ele comeu a comida que o povo comia, ele bebeu da mesma água, né? Mas ele era separado, ele era e é escolhido, né? E é isso que Isaías está falando, né? Que ele não tinha formosura que encantasse o homem, né? Que fizesse com que o homem separasse ele dele dos outros por causa da aparência, não. A aparência dele era igual a dos outros homens, mas tinha algo especial nele, porque ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, né? E o povo não esperava, né, que ele viesse daquela forma, né? Aleluia. Como uma plantinha que brotava e havia crescido em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Aleluia. E tudo isso por mim, por você, né? Era como alguém que não queria ver nós nem mesmo olhávamos para ele. Nós nem mesmo olhávamos para ele. E o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E os nossos E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Aleluia. Vamos dar uma pausa porque para o áudio não ficar muito, o vídeo não ficar muito grande. Amém?